caros ouvintes, tudo bem? Esse é o nosso primeiro episódio do podcast NutriCast, o podcast que tem a principal função difundir os conhecimentos das diversas áreas da nutrição. Esse projeto, ele foi criado devido ao nosso trabalho, né, de nutrição clínica, e nós somos do sexto semestre, salvo mediante a Jaque, que é do quinto, mas sexto semestre de nutrição. Eu sou a Vitória e as minhas colegas vão se apresentar. Eu sou a Laís. Eu sou a Letícia. E eu sou a Jaqueline. E nós estamos aqui com a Valéria Herrera, é a nutricionista da alimentação escolar de Guarulhos. Valéria, você não quer contar um pouquinho pra gente sobre quem você é? Como a Vitória já disse, meu nome é Valéria Herrera Mello, eu sou formada em nutrição há 23 anos já. E eu sou nutricionista, né, da Prefeitura de Guarulhos, da Secretaria de Educação, e atualmente eu trabalho atendendo os alunos da rede pública municipal, que tenham necessidades alimentares especiais. Existe uma lei, para quem não conhece, número 12.982 de 2014, que garante aos alunos que têm alguma condição de saúde diferenciada a adaptação do cardápio da escola para atender essas necessidades, né? Então, na prática, hoje em dia, eu tenho alunos com alergias alimentares das mais diversas que vocês possam imaginar, intolerância à lactose, problemas renais, diabetes mellitus e diabetes insípidos, autismo é uma demanda que cresceu bastante para mim nos últimos 2 anos, né? Seletividade alimentar. Então, a gente, enquanto nutricionista da rede, a gente tem que adaptar essa alimentação enquanto ele está lá na escola, garantir que ele receba alimentos da alimentação escolar adequados à sua necessidade. E eu também atuo na área de consultoria de alimentos. As meninas vão começar agora com as perguntas. Podem ficar à vontade, meninas. Vamos lá. Valéria, como você citou, né, a seletividade alimentar é uma característica apenas das crianças autistas? Você pode falar para gente? E por que a seletividade alimentar afeta tanto a alimentação das crianças com TEA? A seletividade alimentar, ela não é uma característica apenas das crianças autistas. A seletividade alimentar, ela atinge crianças, adolescentes e adultos, né? E no autismo, especificamente, ela está relacionada a problemas de modulação sensorial. Esses problemas, eles podem estar relacionados à criança autista ter muita sensibilidade, uma hipersensibilidade a todos esses sentidos, ou ela pode ter uma hipossensibilidade, não respondendo a esses estímulos sensoriais do ambiente ao seu redor. Como, por exemplo, está relacionada à textura dos alimentos. Vocês já perceberam, quem tem contato com o autista, que às vezes eles não querem tocar alimentos melecados, ou eles têm mais sensibilidade a cheiro, a temperatura do alimento, a forma do alimento. Então, todos esses comportamentos estão relacionados a esses problemas na modulação sensorial. Por isso que atinge tanto a criança autista, tá? Valéria, a pergunta era sobre se existe algum tratamento específico para o transtorno de espectro autista e se é necessário acompanhamento para a equipe multidisciplinar da seletividade alimentar, e se sim, como é feito? Atualmente, gente, existe tratamento para o TEA integrado. Esse tratamento, ele precisa acontecer dentro de uma equipe multidisciplinar com vários profissionais, tá? Então, como acontece? O neurologista ou pediatra, psiquiatra infantil, ele acata aquela seletividade que a mãe apresenta para ele, né? E através de uma anamnese, ele acaba encaminhando para a nutricionista. Quando a nutricionista recebe esse paciente, ela precisa primeiro, gente, antes de intervir,
descartar qualquer problema orgânico que essa criança possa ter. Quais são esses problemas orgânicos? Normalmente, gastrointestinais, intolerância à lactose, alergias alimentares, refluxo gastroesofágico. Uma criança que tem intolerância à lactose, dependendo do grau dessa intolerância, ela sente dores, ela sente gases, e ela pode associar o ato de comer a esse desconforto e a essas dores. Então, é muito importante que a gente descarte qualquer problema orgânico antes de começar a nossa intervenção nutricional. E para isso, eu preciso de quem? Eu preciso do apoio do médico, do pediatra, né? Para ele solicitar os exames e, uma vez identificada a causa, tratá-la. Vem essa criança para mim, com histórico de seletividade alimentar, e ela só está acostumada a comer, a tomar mamadeira, ela já tem 3, 4 aninhos, e ela só toma mamadeira, ela só come alimentos pastosos, sopa. Eu não posso simplesmente chegar e falar para essa mãe começar a dar alimentos sólidos para ela. Eu preciso que uma fonoaudiologista faça uma avaliação para ver se ela tem dificuldade de deglutição, para ver se ela tem problema com mastigação, para saber se ela sabe mastigar. Uma criança que só recebeu alimentos líquidos, pastosos, talvez ela não tenha capacidade ainda de mastigar um alimento sólido. Então, como a gente falou, a gente tem essa rigidez, eu ainda não, talvez não tenha falado. O autista, ele tem rigidez de comportamento, ele tem dificuldade em mudar a rotina. Então, é muito difícil para ele sair de um alimento pastoso para um alimento sólido do dia para o outro. Então, eu preciso de um trabalho junto com a fonoaudióloga, fazendo ali o trabalho dela, para deixar essa criança mais favorável para eu conseguir fazer essa intervenção nutricional. Então, veja só que é muito importante essa nutricionista que pretende fazer um tratamento com essa criança autista estar inserida em um grupo de profissionais. E não é qualquer profissional. Nós temos que nos capacitar, estudar sobre a doença, sobre o transtorno do espectro autista, para a gente ter mais sucesso no tratamento, para a gente não causar mais problemas nessa criança, né? Então, uma coisa que eu acho interessante para a criança autista, estabelecer rotinas pela dificuldade que eles têm em quebrar a rotina. Então, faça sempre as refeições no mesmo horário, no mesmo local, se possível, com atitudes comportamentais pré e pós-refeição. Por exemplo, todos os dias, às 7 horas, será a minha refeição em casa. Antes das refeições, eu vou lavar as mãos junto com essa criança e ensiná-la a fazer isso. Depois da refeição, a gente vai fazer uma atividade que ela goste. Se é empilhar carrinho, vamos empilhar carrinho. Outra intervenção que é da nossa área, evitar beliscos. Isso é claro. Criança tem um estômago desse tamanho. Se eu der um belisco para uma criança, isso vai atrapalhar na hora da refeição principal. Minimizar distrações. Então, você já está amplamente divulgado o poder das telas no desenvolvimento da criança. Então, eu tenho uma criança que ela já tem um sério problema em se alimentar. Eu vou colocar um celular na mão dela, TV, tablets, brinquedo? Não. Então, minimizar distrações. O momento da refeição tem que ser sagrado para todo mundo, principalmente para a criança autista. Pelos anos de experiência que você tem, né, Valéria, quais foram pelo menos, o maior desafio da sua profissão, que você trabalha direto com atendimento nutricional? Eu também queria saber qual foi a maior fake news que você já escutou sobre o tema TEA. Eu oriento os pais e as mães e qualquer pessoa, principalmente nós, profissionais da área da saúde, a só ler
artigos que tenham base científica, sites confiáveis, entendeu? Eu não vou saber me lembrar aqui realmente de fake news, exatamente porque eu acho que quando você reproduz uma fake news, você reforça ela e você acaba tomando ela como verdade em algum momento. Chega uma hora, Letícia, que você não sabe mais se é verdade ou se é mentira. E nesse caso, para mães que não têm acesso ou que não têm conhecimento sobre artigos científicos, quando elas já buscam diretamente algo sobre autismo e cai de cara com essas fake news, qual seria a Exatamente. melhor estratégia, então? A melhor estratégia que eu vejo, se chega, você não pode resolver os problemas do mundo, Vitória, mas se chegar na sua mão, você vai falar para ela como está sendo feito o tratamento, o que ela pode fazer e como buscar ajuda. Então, você tem que estar com aqueles artigos científicos na sua cabeça, não é artigo científico, não. Você vai ver vídeos de pessoas legais, eu vou indicar para vocês alguns sites interessantes, médicos renomados, entendeu? Que fazem um trabalho, publicam livros. Você não vai indicar para ela ler, mas você vai falar: olha, mãe, hoje em dia já acontece isso, aquilo. Você tem que estar sabendo mais ou menos o que pode estar acontecendo. Para orientar essa mãe, o nosso papel também é de orientação. E o pediatra dela também vai ter essa postura, entendeu? Passa pra gente as referências rapidinho e a gente encerra. Bom, eu queria falar para vocês que estão se formando que a gente está carente de nutricionistas especializadas em seletividade alimentar. Então, qual que é a sugestão que eu dou? Existe especialização de nutrição pediátrica, seletividade alimentar, terapias nutricional no transtorno do espectro autista. Existe uma nutricionista com todas as especializações chamada Natália Lobo, com PH. Ela tem o Instagram, seletividade alimentar. Eu tenho também pesquisado bastante um pediatra especialista em autismo chamado Dr. Tiago Castro. Ele é pediatra e também é pai de autista e ele disponibiliza até cursos gratuitos. Então, é autismo para todos, né? E uma outra coisa que eu acho importante vocês saberem como saúde pública, existe a lei número 8.742 de 93, que é a lei do LOAS. LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social, que garante um salário mínimo para criança autista, tá? Desde que a família tenha uma renda per capita de 1/4 de salário mínimo, é um direito dela, e muitas mães não sabem, é obrigação nossa informar. Existe a Lei 13.977 de 2020, que institui uma carteirinha de identificação da pessoa com autismo. Então, ela tem direito a transporte gratuito, vagas de garagem, vagas de estacionamento, ela tem direito a transporte gratuito. Isso também é importante a gente saber para poder compartilhar com as pessoas que nos procuram. E existe a Lei 12.764 de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Direitos da Criança com TEA. Então, toda criança autista, a família tem que ter conhecimento dos direitos para correr atrás. Porque os direitos, gente, mesmo que estão garantidos na lei, eles não vêm no nosso colo. A maioria tem que buscar ajuda no Ministério Público para ter esses direitos garantidos. Mas é muito importante a gente ter ciência, tanto da parte dos direitos e da parte técnica como um todo, tá bom? Eu espero ter podido contribuir com o trabalho de vocês de alguma forma, tá bom? Assim, na internet se fala muito sobre cura, mas não é uma doença, no caso é um transtorno. Então, tem que deixar bem claro também, tanto para as mães, que é um tratamento, então é alguma coisa assim contínuo. Mas é isso, Valéria. Muito obrigada por você participar aqui com a gente e esclarecer alguns pontos sobre esse assunto tão importante que está em alta ultimamente.
Muito obrigada também a você que escutou até o final esse episódio e até a próxima.